Boa noite, a paz do Senhor. Vamos mais uma vez ouvir a palavra do Senhor, refletir nela juntos. Eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês em Mateus 11. Nós vamos ler o versículo 28 e depois nós vamos ler alguns outros versículos. Vamos orar primeiro, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, crendo que o Senhor anseia por nos abençoar, o Senhor anseia por cumprir Tua vontade em nós, e nós nos colocamos totalmente à Tua disposição, reconhecendo Teu senhorio sobre as nossas vidas, nos entregando ao Senhor agora. Vem e cumpre em nós Tua vontade, Teu querer, Tua boa obra. Cumpre em nós tudo aquilo que está no Teu coração, Senhor. Fala conosco. O Senhor conhece a Tua igreja. O Senhor conhece aqueles que vão acessar essa mensagem em algum momento. E o Senhor sempre tem uma palavra que vai nos direcionar, que vai nos corrigir, que vai nos aperfeiçoar. Em todo o tempo, podemos receber a Tua palavra como uma prova do Teu amor para nós, porque o Senhor é um Pai que ama, o Senhor cuida de nós e nós somos gratos ao Senhor por isso. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse versículo ele é bem conhecido, ele é um convite do Senhor Jesus. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que maravilha, não é? Esse horário que muitos aí devem ter chegado do trabalho, que muitos devem estar até sem ter comido algo a tempo de participar desse culto, e talvez esteja assim: como eu estou cansado, não é? E já está pensando no banho que vai tomar, na janta que vai comer, e depois, né, naquela caminha bem preparada para dormir, para descansar, ter uma noite abençoada, para no dia seguinte voltar a trabalhar. Isso é o natural nosso, né? Nosso corpo ele se cansa mesmo, a nossa mente também, né? Dependendo do tipo de trabalho que a gente faz ou do tipo de situação que a gente está passando, a nossa mente fica cansada. E às vezes tudo que a gente precisa é realmente uma boa noite de sono, uma alimentação, né, bem equilibrada, atividade física, todas essas dicas aí de saúde, né, de bem-estar, e o nosso corpo se recupera. Mas aqui o Senhor Jesus, ele está fazendo um convite para quem está cansado e oprimido. Alguém que não encontra no sono o alívio que precisa, que não encontra nas férias, que não encontra num banho, que não encontra enfim, qualquer lugar que a gente procura um descanso, não encontra. Que cansaço é esse? É aquele cansaço que traz aquele peso, né? É um peso que não tem alívio. É um peso que você já tentou às vezes de tudo, né? Você talvez não tenha mais opções. Você já tomou remédio até em excesso para dormir, você já bebeu, você já curtiu com os amigos, para esquecer, para aliviar, e não passa. Não passa. E o risco é que as pessoas acabam bebendo mais, se drogando mais, levando uma vida muito louca, cada vez mais. E o peso, ao invés de passar, vai só aumentando. E nós temos aqui um convite para ter alívio. É o Senhor Jesus chamando: vinde a mim. E
vi que essa palavra, esse versículo, ele nos leva para várias reflexões. Mas hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre como ir ao Senhor Jesus. Como ir até Ele para ter esse alívio. Vinde a mim. Nós temos na própria palavra do Senhor algumas formas, para estarmos buscando o Senhor. Mateus 6, versículo 6 diz assim: Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então eu vejo aqui que o Senhor quer uma intimidade conosco. Nós iremos até Ele, mas no momento de intimidade, no momento onde a gente separa um tempo para Ele, a gente separa às vezes até mesmo um local, e não precisa você ter um quarto de oração. O teu quarto pode ser teu quarto de oração. O banheiro embaixo do chuveiro pode ser o teu lugar de oração. O teu carro. Depende, da sua rotina, depende do que você tem hoje. E o importante é você ter esse momento separado, estar num local onde você não vai se distrair com nada, onde as pessoas também não vão te ver, porque aqui, no versículo anterior, Deus está tratando as pessoas que gostam de orar em público, para falar com palavras bonitas, uma voz bem entonada, e não se derramam na presença de Deus. E Deus está falando aqui, que eles oram para serem vistos pelos homens. E não é isso que Deus quer. Deus quer a nossa intimidade. Ele quer que a gente feche a porta do quarto, porque daí ninguém vai estar vendo a gente. E a gente pode se humilhar. Aí a gente pode abrir o coração e falar de coisas que a gente não tem coragem de falar para mais ninguém. A gente pode chorar na presença dele. A gente pode falar das verdades que a gente traz dentro, que às vezes são feias, a gente não quer que ninguém saiba, Como é que eu vou confessar que eu tô tendo inveja, que eu tenho dificuldade de perdoar, que eu enganei alguém perto de outra pessoa? Não dá. Nós temos aí uma vaidade que a gente tem que estar bem, parecendo bem, Olha as redes sociais, só tem gente feliz, só tem gente sorrindo, de bem, com a vida e com todos. E quando entra no quarto, fecha a porta e está só com o Senhor, Ele vê o que está oculto, Ele vê o que está escondido. Ele tanto pode ver coisas que nós não vemos, que diz respeito a nós, se tem alguém, tramando algo contra nós, se tem algo que está sendo feito que possa nos prejudicar, Ele vê. Mas Ele também vê aquilo que está oculto dentro de nós. E Ele faz esse convite. Vem, é isso que está te oprimindo. Põe para fora. Confessa. Abre a boca. E aqui a gente vai para um outro versículo. Está em Salmo 51:17, que diz assim: um coração quebrantado
e contrito Deus não desprezará. É um sacrifício que agrada a Deus. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. É um sacrifício às vezes mesmo, né? A gente ter esse momento aí. E não é fácil. A gente precisa descobrir uma humildade, uma submissão, uma entrega a Deus, mas que tem recompensa. O Senhor mesmo diz isso. E olha aqui uma das recompensas, que maravilha. Em Jeremias 29, 12 diz assim: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E aí continua a palavra, né? Buscar-me e me invocareis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Tem algumas pessoas que, por não se sentirem ouvidas, compreendidas na sua vida, por não se sentirem importantes, elas transferem isso para Deus. Eu vou falar com Deus, Deus está tão ocupado. Olha, Ele tem o mundo inteiro para governar, vai me ouvir. Ele vai se preocupar comigo, com isso que eu estou passando. Olha que coisa feia que eu tenho aqui dentro, eu vou mostrar isso para Deus. Deus merece o melhor de mim, é verdade. É verdade, Ele merece o nosso melhor. E às vezes o nosso melhor é ir até Ele nessa entrega, né? Adorá-lo em espírito e em verdade. E aqui está assim: serei achado de vós, diz o Senhor. Deus, Ele não vai se esconder de nós, Ele vai se deixar achar. Quer recompensa maior do que você buscar Deus e encontrá-lo? A gente busca Deus, às vezes, para conseguir coisas de Deus, para receber algo, até mesmo material, concreto. Mas olha que preciosidade nós irmos até Deus e encontrarmos o próprio Deus. Uma honra muito grande. E isso é para nós. Isso é para quem foi convidado. E nós fomos convidados. Né? Talvez você fale assim: eu nunca sou convidado para nada. Né? Tá certo que agora a gente, com a pandemia, né, a gente realmente não tem sido convidado, não tem feito muitos convites, por uma questão até de cuidado, né, consigo mesmo e com o outro também. Mas o Senhor Jesus, Ele tem um convite para cada um de nós. Às vezes a gente sofre porque um ou outro não convidou a gente para alguma coisa, e olha o Senhor Jesus falando: vem até mim, vem até mim. Quando eu começo a pensar, né, assim, imaginando mesmo o Senhor Jesus falando: vem até mim, né? É tão maravilhoso, é algo assim: vem, eu te quero, eu te aceito, eu me importo. Coisas que a gente às vezes procura no outro e não vai até o Senhor Jesus. O próprio convite do Senhor Jesus já traz alívio para muitos, por se sentir amado, importante, querido. Só o convite dele já traz cura. Não é uma rejeição. Coisa mais doída, que traz um peso tremendo na alma, é sofrer rejeição. É alguém descaradamente fazer algo que mostra que não se importa com você, que não se importa com o que você sente, com o que você fala. Rejeição, dói na alma. E eu posso estar falando isso, você está pensando nos seus relacionamentos mais próximos.
né? E dói. Não acredito que tenha uma pessoa que não tenha sofrido uma rejeição. Acredito que todos sofreram, num nível ou em outro. Claro que nós temos casos de rejeição que tem efeito aí uma vida inteira, né? Rejeição dos pais, quantas crianças, né, que a gente sabe que sofrem violências extremas e carregam isso para a vida adulta, né? E não vão ao Senhor Jesus. Acham que aquilo é algo que faz parte, é uma bagagem dela, que ela vai ter que carregar pro resto da vida. Não é. Não é. Nesse versículo, né, nos versículos seguintes, tá assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo, né? A gente está acostumado a falar assim, nossa, é um fardo, uma coisa pesada, né? O fardo de Jesus é leve, e a gente às vezes fica carregando tanto peso. Imagina você tá guardando tanto tempo algo que é lixo, mas de tão bem guardadinho que parece um tesouro. Mas é lixo, faz mal. E então você recebe um convite. Vem até mim. Vamos trocar aqui, olha. Toma. O meu fardo é suave. Um verdadeiro tesouro que não pesa, só enriquece. A bênção do Senhor, ela enriquece e não nos causa dores. Troca comigo. Toma o meu fardo é leve. Dá aqui esse peso todo que você está carregando. Quem faz isso, gente? Só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. No natural, é claro, Ele pode nos usar para sermos instrumento dEle, para aliviar o outro, para estar ali ouvindo mesmo, com atenção, com amor, com zelo. Pode estar nos usando para falarmos algo, liberar uma palavra que vai ser para cura. O Senhor Jesus, Ele se manifesta de várias formas. Pela leitura da palavra, Ele pode se manifestar. No momento de oração, Ele pode vir trazer à tua memória um versículo e aquilo vem como uma palavra rema para o teu coração, para a tua vida, e você ali é liberta, você ali tem aquele alívio, e aí você encontra descanso nele. Pode ser ouvindo, como você está fazendo agora, ouvindo essa palavra, e Ele está falando com você, então você sente alívio, você descansa. Eu creio que algumas pessoas que talvez nem tenham dormido com qualidade, um soninho mesmo daquele restaurador, essa noite vai conseguir dormir. Eu creio que muitos pesos vão sendo tirados agora sobre a vida de muitas pessoas, sobre a vida de muitos que ouvirem. Não importa o tempo, não importa se vai ser hoje, culto de quarta-feira, ou se vai ser daqui a um tempo, quando eu ver essa palavra. Mas vamos aqui para mais alguns versículos que eu separei. Tem pessoas que talvez não se aproximem do Senhor porque dizem assim, já pequei tanto, eu não tenho nem cara de chegar diante de Deus. E
E nós precisamos lembrar que Ele perdoa. O Senhor, Ele é tardio em irar-se, pronto para ouvir, tardio em irar-se. Vai até Ele, fala com Ele. Ele vai estar pronto para te ouvir. Mas a ira dele, ela não é imediata. O que é imediato é a misericórdia dele. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. E quando você chega diante do Senhor, quando você abre o teu coração, confessa para Ele, crendo que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus misericordioso, que Ele é um Pai que não se compara a nenhum pai, por melhor que seja nessa terra, que Ele te ama, Ele não te rejeita, Ele não se esquece de você. Mentira absoluta é quando a gente se pega pensando, Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim. Mentira, mentira. Ele tem o nosso nome escrito na palma da mão dele. Eu me lembrei de uma pastora que sempre que a mãe dela precisava lembrar alguma coisa, ela mesma escrevia na mão da mãe, para a mãe não se esquecer, né? E eu me lembrei disso agora, porque é assim, é para não esquecer mesmo. Peraí, como que é seu telefone? Antigamente a gente fazia isso, a gente põe no celular, né? Mas como que é o nome da pessoa com quem eu vou ter que falar? Vou anotar aqui para não esquecer. Não tem um papel? Escreve na palma da mão. Nós temos o nosso nome ali, que é para Deus não esquecer da gente nunca, como se Ele precisasse disso. Mas é só um exemplo, né? Porque Deus é tão maravilhoso que Ele fala na nossa linguagem. Ele se fez homem, habitou entre nós, né? João 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito. Deixa eu achar aqui para não falar diferente do que é. João 1. Gente, cadê? João 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que maravilha! Um Deus que se fez carne me faz lembrar de uma história da formiguinha, uma história, talvez a irmã Lázara conheça, quem trabalha com as crianças conheça, do menino que sabia que o formigueiro seria destruído e ele queria muito salvar as formiguinhas. E ele viu que por mais que ele gritasse, ele falasse, saiam daí, mudem daí, ele não conseguia. Então ele ficou pensando como ele poderia se comunicar com as formigas de uma forma que elas se entendessem. Então foi onde ele teve uma ideia. Coisa de cabeça de criança, né? Mas não é só isso não. Ele pensou, se eu fosse uma formiga, se eu me transformasse numa formiga, eu poderia falar com elas e salvá-las. E talvez para esse menino, lógico, isso não era possível. Mas para Deus nada é impossível. E foi exatamente isso que ele fez.
Ele se fez carne, habitou entre nós, para nos falar de uma salvação que Ele mesmo providenciou para nós antes da fundação do mundo. Seu Filho Jesus, o mesmo que está fazendo esse convite para nós no dia de hoje. Eu quero convidar você que está ouvindo essa mensagem, que talvez nunca tenha ouvido a respeito do Senhor Jesus dessa forma, que não tinha talvez parado para pensar a respeito de quem é Jesus, de como você pode ir até Ele, e você deseja agora ir até Ele, aceitar esse convite, mas você talvez ainda não esteja sabendo como. Eu vou pedir que você feche seus olhos, e a igreja que está agora ouvindo também essa oração, pense agora em alguém que você gostaria muito que se rendesse ao Senhor Jesus. Coloque essa pessoa em oração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, olha, ó Pai, para todas essas vidas que estão se apresentando diante do Senhor, para essas vidas que estão sendo apresentadas diante do Senhor. E faz, ó Deus, uma obra maravilhosa nessas vidas, uma obra completa de salvação, uma obra que já está realizada lá na cruz, com a morte do Senhor Jesus. Ela está disponível para todos que creem, Senhor. Sonda agora, ó Deus, esse coração que está sedento de Ti, que já cansou de procurar alívio em tantos lugares, Senhor. E que sabe, ó Deus, que só no Senhor pode ter esse alívio, mas não sabe agora como se chegar a Ti. Sonda esse coração, Pai, porque o Senhor sabe aquilo que nós desejamos falar, antes mesmo que uma palavra saia de nossos lábios, ó Deus. E em nome do Senhor Jesus, restaura essa vida, transforma essa vida, sela essa vida com Teu Espírito Santo. Declara, Senhor, toda palavra do Senhor a respeito dessa pessoa, no íntimo dela, para que ela saiba quem ela é no Senhor e para o Senhor, para que ela tenha, Senhor, uma nova história, uma história de cura, uma história de libertação, uma vida nova no Senhor, porque nunca é tarde, ó Pai. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. O Senhor perdoou um ladrão que estava sendo crucificado com o Senhor, mas que te reconheceu como Cristo. O Senhor levou salvação à casa de Zaqueu, que tinha prejudicado tantas pessoas. O Senhor não só curou um leproso, como o Senhor tocou nele. A lepra afasta tantas pessoas, assim como o pecado afasta do Senhor. Mas o Senhor tem um toque que cura. Em ti não há rejeição. Que o Teu amor envolva cada uma dessas pessoas e nos envolva também, Senhor. E nós nos alegramos com essas vidas que vierem a ser salvas. Nós nos alegramos e nós te agradecemos, Senhor, por cada uma delas. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por não nos rejeitar, por nos amar, por nos perdoar, por nos curar, por nos salvar, nos libertar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Boa noite. Deus abençoe cada um de vocês.